Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração. Meus amigos, mais uma vez estamos presentes para falar do Vasco da Gama sem maquiagem e sem sacanagem. Meus irmãos, é o seguinte, vamos falar muito aí da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que começa hoje. Vamos falar muito aqui, muitas novidades envolvendo o Vasco da Gama e Sampaio Corrêa, o povo do Maranhão aí prometendo uma festa para 2.000 pessoas no Aeroporto Internacional de São Luís. Vamos falar bastante aqui sobre a situação envolvendo o processo aí na justiça. O Vasco ingressou com uma ação em face do Flamengo. O Flamengo deu calote no Vasco. Vamos explicar aqui o que aconteceu. E a gente vai falar sobre essa situação de Germancano. Hoje houve uma notícia aí que o Germancano poderia deixar o Vasco da Gama e ir para a Raposa. O Cano se manifestou, o empresário do Cano se manifestou e vamos falar o que eles disseram. E meus amigos, a gente vai falar muito sobre essas contas que teve o parecer para ser reprovadas aí, dividindo o conselho do Vasco. Uma crise interna aí. Então tem muitas notícias para poder passar para vocês. Perfeito? Então vamos lá, galera. Hoje começa aí a 29ª rodada. Torcedor do Vasco com secador na mão, com a calculadora na mão. E é isso, cara. Vale todas as crenças hoje, porque a 29ª rodada começa hoje, meus amigos. Isto mesmo, às 19 horas, lá na Ressacada, tem um jogo importantíssimo de interesse do Vasco. O Avaí enfrenta a equipe da Ponte Preta, o Avaí, que é o segundo colocado, e mais tarde, às 21h30, Náutico enfrentará lá nos aflitos o Goiás, que é o quarto colocado. Então o torcedor do Vasco ali com secador, o torcedor do Vasco ali com a calculadora na mão, torcendo aí para um tropeço, tanto do Goiás, tanto do Avaí. Perfeito? Lembrando que a gente pode jogar essa diferença que hoje são de 5 pontos, perfeito, para uma quantidade menor. Pode cair para 2 pontos. E vamos que vamos. O Vasco tem 43 pontos hoje. A equipe que está ali abrindo o G4 é a equipe do Goiás, que tem 48 pontos. Então, tudo pode acontecer. E sábado tem outro jogo que interessa o torcedor do Vasco. Aqui no Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo e CRB. Vão perder pontos e eles estão se cagando, estão com medo, porque é o seguinte: o Vasco vai subir e o Vasco, após 5 anos, retorna aí ao estado do Maranhão. Torcida do Vasco aí prometendo lotar o Aeroporto Internacional de São Luís, querendo colocar 2.000 pessoas. A Polícia Militar nem sabe como que vai fazer todo esse aparato, mas o torcedor do Vasco vai lá para poder comparecer. Essas chances hoje do Vasco da Gama são de 14%. Mas, galera, com essa torcida que a gente tem, a gente vai para 99% com certeza de chances aí. O Sampaio Corrêa, que através da sua diretoria hoje liberou a situação aí envolvendo torcedores do Vasco a entrar com a camisa do clube, está totalmente liberado. E tem que ser assim, dessa forma mesmo. A gente possivelmente vai ter aí na equipe titular do Vasco Vanderlei, Léo Matos, Graça, Castan
Riquelme, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Nenê, Morato, Peck e Cano. Muito tempo aí para a gente poder recuperar aí o Léo Jabá e o Andrei, que devem ficar como opções aí no banco de reservas. Bom, meus amigos, e é o seguinte, hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco acionou o Flamengo. O Flamengo deu um calote no Vasco da Gama, um remador do Vasco se transferiu para o Flamengo e o Flamengo não pagou aí a taxa de transferência, que seria na casa de R$51 mil. E hoje o Cruz Maltino fez o seu direito valer, processando o Mulambo da Gávea. E que coisa feia, hein, Mulambo? Não é mole não. E a situação de Germancano, hein, galera? Hoje uma notícia para poder tumultuar o ambiente do Vasco, sem perna e sem cabeça, certo? Que Germancano teria a possibilidade aí de ir para o Cruzeiro. Fake news, certo? Tanto Cano quanto José Constâncio, empresário dele, confirmaram no dia de hoje que ele fica no Vasco da Gama pelo menos até dezembro e a prioridade é o Vasco. Prioridade é o Vasco. Não adianta a imprensa querer tirar o Germancano do Vasco da Gama. Considero que esse contrato do Cano já era para ter sido assinado a renovação. Existe uma cláusula aí de preferência ao Vasco da Gama, então que seja feito isso o mais rápido possível, certo? O Cano é um atleta que é totalmente autossustentável. Ele gera muito e muito retorno aí pro Vasco da Gama. Então, sem essa, gente, tem gente que fica botando isso pra frente, de Cano no Inter, Cano no Santos, Cano, pô, cara, o Cano fica no Vasco da Gama até dezembro e após dezembro a prioridade é do Vasco. Só não fica no Vasco se essa diretoria golpista não tiver capacidade para tal. O Cano tem muita gratidão aí com relação ao Vasco da Gama. E galera, essas contas aí do Campelo com parecer para ser reprovada, dividiu o conselho do Vasco da Gama aí. Parece que no dia 13 de outubro a gente vai ter aí uma votação apertada. Vocês sabem, Campelo fez um acordão lá com o Jorge Salgado e agora, né, chegou a hora de retribuir. Perfeito? As contas que deveriam ser reprovadas no Conselho Deliberativo corre o risco aí, perfeito, de serem aprovadas, até porque o Campelo sabe de muita coisa também, certo? Várias denúncias aí em face do Campelo, como venda aí de camarote para ele mesmo, enfim, contrato da capa, do Wesley, esse fato aí de ações trabalhistas, enfim, muitas denúncias sérias que a gente vai falar muito sobre essa situação na nossa live das 21h30, que eu convido todos vocês a participar. Perfeito? Um esquema enorme dentro do Vasco da Gama. Por isso que muitos não querem o Levenciano lá, porque o Leven lá, já disse, é auditoria e vagabundo vai pagar por cada centavo que roubou aí do Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!